Nossas fraternas saudações a todos. Retomando a nossa série de estudos sobre as conexões do Espiritismo com outras áreas do saber, vamos tratar hoje dos pontos em comum entre a doutrina espírita e a psiquiatria. Temos ainda no quadro Cristo e nós no terceiro milênio as palavras de Jesus, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E ainda um comentário sobre as razões que fazem muita gente ainda ter medo da morte. Obrigado pela sua companhia desde agora. O Diálogo Espírita está no ar. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre espiritismo e psiquiatria. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se é que tem. Mais uma vez comigo aqui, a Rose Heidmann. Olá. Rose, vou fazer uma pequena introdução ao tema, depois eu vou perguntar para você especificamente, já num desses pontos de interseção entre o espiritismo e a psiquiatria, talvez até a própria parapsicologia, mas mais a psiquiatria. Eu posso afirmar de antemão que existe uma relação direta entre espiritismo e psiquiatria. Desde o tempo da codificação da doutrina espírita, que os fenômenos mediúnicos e as práticas espíritas, elas vêm sendo apontadas por alguns psiquiatras, alguns parapsicólogos, como patologias, né? Allan Kardec e os espíritos, desde a época da codificação, nos meados do século XIX, sofreram com essas acusações talvez até produzir ou estimular a loucura. Além disso, a Santa Sé, já muito antes, né, a Igreja Católica, através da Inquisição, já havia mandado para as fogueiras centenas, talvez milhares de pessoas sob acusação de bruxaria. Chegou um tal momento que Allan Kardec, no tempo dele, quando ele estava estruturando a doutrina espírita, que ele, num dos seus escritos, ele até foi irônico, porque a acusação, né, do clero, da imprensa e dos cientistas era tão sistemática em relação, diz que o espiritismo era uma verdadeira fábrica de loucos. Kardec disse, olha, daqui a pouco, pelo menos aqui em Paris, vai haver mais loucos nas ruas do que pessoas com sua sanidade mental. O campo da mediunidade, que a gente tanto fala aqui, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né, a comunicabilidade com os espíritos desencarnados, e até com espíritos encarnados, mas é um capítulo à parte, ela está relacionada diretamente, especialmente quando, e aí é o que eu coloco para a Rose, entra o processo obsessivo, né? Porque muitas vezes se confunde, até pouco tempo, algumas décadas atrás, mas ainda acontece, é que hoje o tratamento psiquiátrico é mais feito no modelo ambulatorial e não de internamento. Mas havia muitas pessoas que eram internadas, inclusive aqui em Curitiba, nós tínhamos, claro que era o diferencial que tinha o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, e aqui ainda funciona, não estou dizendo que eles faziam, mas muitos hospitais, né, a terapêutica era totalmente voltada para eletrochoque, para uma medicação pesada, que deixava o indivíduo pesado, dopado, né? Quando, na realidade, passava algum tempinho, passava feita a medicação, a pessoa voltava aos seus problemas, porque o problema era de origem espiritual. Eu queria que você colocasse um pouquinho, então, para o nosso telespectador, essa situação de psiquiatria, de tratamento psiquiátrico, de doenças psiquiátricas e doenças espirituais. Bom, não sou psiquiatra, né? Eu sou advogada. Mas, do ponto de vista da mediunidade e do conhecimento histórico, claro que devemos e podemos ter posições, né? Pesquisas espíritas que estão ao alcance de todos a respeito do assunto. Em primeiro lugar, é importante lembrar, né, Wilson, que a separação da psiquiatria com a religião foi um progresso. No início foi,
Por quê? Porque a religião, até uma determinada época da humanidade, determinava como é que os tratamentos médicos eram feitos e classificava as pessoas com transtornos mentais, possuídas pelo diabo ou coisa similar, em muitos casos. Então, com o avanço da ciência, foi necessária a separação da psiquiatria e da religião, para que ela adquirisse seus métodos próprios, desse um tratamento científico aos fatos que estudava. Com o decorrer do tempo, porém, o progresso maior, o que aconteceu? A absoluta materialidade da análise do ser humano em qualquer campo, especialmente no campo mental, ela é incompleta, porque não leva em consideração que somos espírito encarnados. No campo da doutrina espírita, e o Hospital Psiquiátrico Bom Retiro é um excelente exemplo disso, buscava-se o quê? Não só o tratamento do organismo físico que existia, mas também a concomitante terapia espiritual, que era feita por grupos especializados em reuniões privativas e à parte, em que se buscava tratar a problemática espiritual que sempre existe em qualquer caso de patologia, mas que nos casos psiquiátricos, em alguns dos casos especialmente, ela é predominante, não em todos, obviamente. Né? Porque pode haver problema psiquiátrico com origem em trauma. Vai haver uma questão espiritual envolvida, mas é uma questão kármica, não de situação de obsessão ou similar. Entretanto, o que nós temos hoje, né? A medicina, ela progride, ela está trabalhando cada vez mais com um aspecto integrativo, buscando a associação de diferentes terapias para que trate o ser humano como um ser global, espiritual, físico e emocional. Entretanto, a realidade espiritual ainda foge um tanto do escopo científico. É preciso o quê? Dar um tratamento científico à metodologia espírita, que já existe desde Kardec, embora a ciência oficial não o reconheça, para que haja um atendimento da problemática espiritual quando ela seja um componente efetivo no distúrbio psiquiátrico. E isso é que está faltando ainda em alguns casos, porque está sendo cada vez maior, mais frequente, mais difundido o tratamento integrativo que aborda terapias alternativas como acupuntura, homeopatia, imposição de mãos e o tratamento espiritual feito à parte, né, de atendimento do distúrbio espiritual quando ele exista. Eu coloquei aqui, né, assim, para a gente sintetizar, para ficar claro, didático até para as pessoas que estão nos assistindo, que a obsessão é uma tipo de mediunidade desvirtuada, porque são alguns espíritos que, mais ou menos ostensivamente, acabam aproximando-se, envolvendo a pessoa encarnada. Normalmente a obsessão é de desencarnado para encarnado, é o caso mais comum. Então, a mediunidade também, mas o diferencial é a qualidade, a condição de equilíbrio, de sabedoria, de conhecimento e principalmente de moralidade entre um e outro. Então, na obsessão é a influência de um espírito sobre o encarnado, mas uma má influência. É uma mediunidade desvirtuada, é uma doença de origem espiritual, né? Ela causa sofrimento. Ela geralmente é involuntária e ela muitas vezes é desconhecida, a pessoa tem o assédio espiritual e, como dissemos, ou ela nem percebe ou ela tem internada, por isso passa por um tratamento, sendo que o problema se resume especificamente à condição material, à condição espiritual. A mediunidade não, a mediunidade ela é voluntária, é consciente, é responsável, a pessoa sabe que está lidando com os espíritos, sabe como fazer, porque há um treinamento específico para isso. Agora existe... Além dessa situação da obsessão, nós poderíamos falar aqui dos transes mediúnicos ou anímicos, né? Afirmação, na verdade, que nada tem de alucinação, como muitas vezes os espíritas são acusados, de desequilíbrios hormonais, de histeria, como Pierre Janet, né? Com aquela teoria de que tudo é histeria, etc., as manifestações manifestações subconscientes. No livro Além do Inconsciente, do Jaime Servino, muito bom esse livro, ele fala alguns tópicos rapidamente aqui que vou citar. Diversos tipos de transe, espontâneos ou provocados, patológicos, hipnóticos, farmacógenos e mediúnicos, todos eles perfeitamente diferenciáveis entre si. Fala sobre a ação desses transes, o que ocorre no cérebro do médium ou do sensitivo quando ele está em transe, em cada um desse tipo. Extensão e profundidade de transe, as teorias, a psicológica e a magnético-fluídica, né? As fraudes inconscientes, o automatismo inconsciente, a hiperestesia direta e indireta e os indutores do transe.
Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da glândula epífise, ou pineal, que tem um papel fundamental na No mediunidade. processo mediúnico. Em primeiro lugar, né, nós temos que distinguir. Mediunidade é um dom que o ser humano, todo ele tem, num grau maior ou menor. Ela bem equilibrada, bem direcionada, como o Wilson colocou, ela permite que a gente contacte outras mentes, transmita comunicações, nos traz luz e enriquecimento à vida. Entretanto, a mediunidade não é privilégio de pessoas moralmente equilibradas. Elas existem em todos os tipos de pessoas. Quando às vezes a pessoa tem uma tendência à perturbação, ou ela tem desequilíbrios, dívidas espirituais do passado que a ligam a espíritos desencarnados, eles podem se aproveitar dessa circunstância e tentar influenciar, transmitir ideias que parecem conduzir a crises de loucura, que parecem conduzir a casos de desequilíbrio, como na obsessão, que é a influência de um espírito mal persistente sobre uma pessoa em desequilíbrio, que tem uma mediunidade, mas que só consegue ouvir e perceber aquele espírito desequilibrado com o qual está conectada. Nos outros casos, né, da sua pergunta... A epífise. Da epífise, como segundo Descartes, é hóspede da alma, né? Segundo ele seria. Segundo Sérgio Felipe, que faz estudos, seria a glândula da mediunidade. Segundo André Luiz também. Allan Kardec, quando fala da mediunidade, ele diz que o perispírito expande e nós temos contato com o plano espiritual pela permuta de uma espécie de vibração total de pensamento e de emoção. Atualmente se fala muito no efeito da glândula pineal, que refletiria um outro tipo de mecanismo diferente da expansão perispiritual propriamente dita. Seria como que uma espécie de antena colocada na glândula pineal, epífise dizem até que é um termo equivocado que a gente usa, e que captaria as vibrações mentais de outras mentes de encarnados e de mentes de desencarnados, possibilitando a comunicação mediúnica. Seria a glândula da mediunidade porque possibilitaria essa conexão como que de um sexto sentido com outras mentes, captação de pensamentos, sentimentos e emoções. E se a pessoa tem consciência deles e traduz sabendo que são de outra fonte, constitui a mediunidade, que pode ser equilibrada ou desequilibrada, dependendo da estrutura moral, emocional do médium. Então, só para a gente fazer praticamente um arremate aqui já do nosso tema livre de hoje, né? Gostaria de lembrar mais alguns pontinhos, né, que interessam. Por isso que eu falei lá atrás que interessa às vezes a psiquiatria, mas às vezes também a parapsicologia, que também tem uma ciência da mente que trata, né, dessas coisas. Então, quando a gente fala, e o espiritismo estuda muito os sonhos, por exemplo, os diversos graus e formas de emancipação da alma, de desdobramento, né, de desprendimento, inclusive durante o estado de vigília, as formas de estabelecimento de contato com os chamados sensitivos paranormais. E aqui uma série de doenças. O TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, obsessivo num sentido não de perturbação espiritual, mas de ter a repetição e tal. É um conceito um pouco diferente. As psicopatias, as esquizofrenias, a depressão, grande mal do século, ou já desde o século passado, as fobias, terapia de vida passada, síndrome do pânico, autismo, drogatização, tudo tem a ver com o espiritismo. É fantástico, é um campo imenso que se abre diante dos nossos olhos e que se de um lado o espiritismo pode, a doutrina espírita, avançar, se atualizar com relação às descobertas promovidas pelos psiquiatras, ao mesmo tempo ser bem aproveitado pela psiquiatria, como a Rose colocou, o conhecimento dessa visão mais holística do ser humano, como corpo, mente e espírito, seria muito útil para eles, no próprio tratamento poderia conseguir um resultado muito mais positivo. Importante, então, né? Lembrarmos o quê? Somos espírito, estamos num corpo. Sendo espíritos, a própria Organização Mundial da Saúde, no seu conceito atual de saúde, fala do bem-estar espiritual. Nós temos que ter esse conceito incorporado às nossas terapias. Existem, né, tratamentos psiquiátricos que a medicação ou a psicanálise não estão resolvendo, não estão curando, é importante buscar fontes alternativas, desligadas de superstição, um tratamento equilibrado, mas que abranja outras tentativas que muitas vezes, com frequência, possibilitam a complementação do tratamento médico que sempre deve ser feito,
mas possibilitando a cura definitiva, o reequilíbrio, que é o objetivo da terapia. Prezados amigos, nosso tema livre fica por aqui, segue os nossos demais quadros. Até. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Olá! Nosso tema de hoje se refere àquela passagem evangélica em que Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para entender esse ensinamento, nós temos que saber em que contexto ele foi pronunciado. Dizem que um moço rico procurou Jesus, que estava rodeado pelas pessoas, como sempre, ensinando, conversando, ele acolhia a todos. E que ele perguntou o que devia fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus lhe repetiu praticamente os 10 mandamentos. Ele lhe disse que devia amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que devia honrar os pais, que não devia tirar aquilo que não era sua propriedade legítima, que devia respeitar o semelhante, em resumo. E o moço disse que desde a sua infância ele respeitara todos os ensinamentos da lei mosaica e tudo aquilo que entendia, ser seu dever praticar. Jesus então olhou nos seus olhos e lhe disse assim: está bem, então agora vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E os discípulos relatam que o moço ficou triste, pensativo, perdeu o seu entusiasmo, se retirou cabisbaixo, porque era muito rico, tinha muitos bens e não conseguia se desapegar das suas posses. Se retirou desistindo de seguir Jesus, perdeu a sua grande oportunidade naquela encarnação. Jesus então falou aos seus discípulos que é muito difícil para quem é muito rico atingir o reino dos céus. E acrescentou, é mais fácil um camelo ou um cabo, segundo algumas traduções, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse relato impressionou tanto os seus discípulos que 3 deles o transcreveram em seus evangelhos. E dizem que eles se entreolharam e perguntaram: mas se é preciso dar, vender tudo que tem, doar aos pobres e ficar sem nada, não é? Quem é que vai conseguir conquistar o reino dos céus? Nenhum de nós vai conseguir também. E se inquietaram a respeito do assunto. O que Jesus quis dizer com esse ensinamento? Obviamente que ele não estava aconselhando as pessoas a abandonarem as suas obrigações profissionais, sociais ou morais e se tornarem mendigos. O que ele queria ensinar é que a posse, o apego aos bens materiais, torna mais espinhosa, mais difícil a luta pelas conquistas das virtudes espirituais. Isso não quer dizer que a riqueza não seja um bem, ela é. Todo fruto do trabalho honesto, todo recurso que nós temos, ele é um bem em si mesmo. Pode ser bem utilizado. Se ele for usado para promover o progresso, apoiar a ciência, gerar empregos,
é trazer riqueza à sociedade, não ficar apenas acumulado, né, nas mãos de um só, é um bem. Depende do uso que se faça daquilo que se tem. O apego, entretanto, àquilo que nós temos, e não se trata apenas de riqueza material, qualquer tipo de coisa que nos prenda em demasiado, nos torne egoístas, nos impeça de partilhar o que temos, esse sim prejudica a conquista e a vitória espiritual. O que é que nós temos de nosso, na verdade? Pascal dizia que nós só temos de nosso aquilo que nós podemos levar do mundo. As riquezas humanas, portanto, elas não podem ir conosco, não são nossas. Nós somos mordomos daquilo que o mundo nos concede, por mais que tenhamos conquistado com esforço, como fruto de um trabalho honesto. Aquilo que nós temos ao nosso redor não se integra à nossa personalidade, em princípio, vai ficar. Se, entretanto, for usado para o bem, for partilhado, gerar educação, saúde, progresso, emprego para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que nos foram confiados ou que simplesmente passam pelo nosso caminho, essas riquezas se incorporam sim ao nosso patrimônio espiritual. Por quê? Porque tudo aquilo que nós partilhamos e que nos traga conquistas espirituais, elevação de espírito, aumente, né, a nossa virtude moral, nos torne mais generosos, e é difícil nos desprendermos daquilo que parece ser nosso, então exige um certo grau de generosidade, de virtude moral. Tudo aquilo que nós doamos, tudo aquilo que nós partilhamos para o bem comum, se torna riqueza espiritual que nos acompanha no retorno à pátria. Portanto, a riqueza do mundo só é ruim se nos apegarmos a ela, se nós usarmos generosamente, partilhando sem sermos perdulários com aqueles que precisam de nós, ela se incorpora à nossa vida espiritual no sentido de que nos permite o cultivo da generosidade, da fraternidade, a prática da caridade cristã e o socorro ao nosso semelhante, traduzindo-se em gestos que corporificam a lei do amor. Isso é o que Jesus queria nos ensinar. Muita paz, fiquem conosco. Nossas razões dos fatos de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. Ninguém gosta de falar sobre a morte ou de pensar nela, mas é uma realidade, como nós vamos ver aqui na sequência. No livro, a propósito disso, tem um livro chamado Temas da Vida e da Morte, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda e psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E nesse livro ele lista 5 dos principais fatores que fazem com que as pessoas, muitas pessoas pelo menos, sintam medo da morte. Primeiro, instinto de conservação, o que é bom, porque se não tivéssemos esse medo, um pouco de medo da morte, nós nos exporíamos demais aos perigos, não teríamos noção de como preservar a nossa existência. Então, qualquer risco, a gente leva um susto, a gente dá um passo para trás, a gente foge da chapa quente, a gente tem medo de animais que desconhece, ou mesmo de uma surpresa, quando a gente leva um susto em algum lugar. Então, é sempre o instinto de preservação que funciona. Segundo, predominância da natureza animal que comanda aspirações, tendências e necessidades, principalmente os mais atrasados espiritualmente falando. Então, os espíritos mais primitivos, eles se deixam guiar muito mais por esse instinto, inclusive o instinto de conservação. Mas os seus próprios valores são muito rústicos, podemos dizer assim. Eles não se guiam tanto pela razão, por sentimentos mais enobrecidos. Então, eles têm medo da morte porque o seu horizonte é muito curto à frente nas suas perspectivas de vida. Terceiro, ideias religiosas com visão distorcida sobre o que se passa após a ruptura dos laços materiais. Aí não é culpa nossa, é ignorância nossa também, às vezes, de quem nos incutiu certas ideias errôneas, dizendo que a morte é o fim, é mórbido, é triste, é para chorar, é de desespero, que tem que se vestir de preto, que tem que ficar de luto não sei quanto tempo. Então tudo isso é pernicioso, é ruim, faz mal à alma e acaba incutindo nas nossas sequências de reencarnação, acaba causando um grande mal. E é difícil depois se libertar disso. Esquecimento temporário da vida espiritual.
Esquecemos por vários motivos que não podemos comentar agora aqui. E 5, receio de que acabe tudo, também por desconhecimento. Então acha que realmente os materialistas, eles acham que morreu, acabou, que não tem nada, que a alma está presa ao cérebro, ou que é o próprio cérebro, e essa coisa toda. Muito bem. Kardec, no livro chamado O Céu e o Inferno, diz o seguinte: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. Não é mais uma mera hipótese. O estado da alma após a morte é resultado da observação. São os próprios habitantes desse mundo que vêm descrever a sua situação. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta, a nós, encarnados. Sabe que a vida futura é continuação da terrena e a aguardam com a mesma confiança que aguardam o despontar do sol após mais uma noite de tempestade. Então a morte também é vida, vida com V maiúsculo, faz parte dela. Assim como a vida biológica tem os seus ciclos, infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice, a vida espiritual também tem 2 ciclos, ou 2 fases, que é a quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados, sempre é vida. E transitamos naturalmente de uma para a outra, de lá para cá e daqui para lá. Então a vida e a morte são como o dia e a noite, são os 2 lados da mesma moeda. A gente não precisa ter medo de escuridão, de trevas, ficar cheio de pavores, das incertezas que vamos encontrar do lado de lá. Se nós tivermos a nossa consciência tranquila pela prática do bem, nós conquistaremos um lugar apropriado e condizente, obviamente, com o nosso merecimento. E teremos, então, luarizado o nosso caminho e as estrelas serão os nossos guias. E podemos desenvolver a nossa luz própria, Além daquela luz divina que nos protege, que nos ilumina, nós aos poucos vamos nos desenvolvendo moral e intelectualmente, desenvolvemos a nossa própria luminosidade. A vida futura depende unicamente de nós, mais até quando estamos lá do que quando estamos aqui, porque aqui nós temos as limitações, as necessidades do corpo físico, e lá não, lá a coisa tudo funciona de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, As energias, a locomoção, a consciência, as reações das ações, os efeitos das causas, são tudo muito mais rápido. A vida na Terra, por melhor que pareça, nós devemos realmente valorizá-la, porque ela é necessária, muito importante, Mas é sempre um exílio para a alma, porque a verdadeira pátria da alma está do lado de lá, em outras dimensões, onde nós seremos felizes, como falei, proporcionalmente àquilo que nós fizemos durante esta encarnação, já tivemos tido feito nas reencarnações passadas. A morte não existe, é sempre a renovação, mudança de estágio, de fase, de recomeços. A vida pulsa em toda parte, plena de oportunidades novas, de promessas de felicidade, com a individualidade preservada, com a bagagem espiritual, com aquilo que nós aprendemos, com as nossas virtudes, nossos valores, todos preservados, não se perdem, E também os nossos afetos, como nós já falamos aqui em outras oportunidades. É sempre vida. A morte é apenas um momento de transição, é uma porta que transpomos para lá e o berço nos faz retornar para cá. Prezados amigos, muitas felicidades, até a semana que vem, muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba, mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita
que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.